Então hoje nós vamos ministrar sobre mate o pecado ou ele matará você. Mate o pecado ou ele matará você. E nós vamos fazer a leitura mesmo assentado, em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 23. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então diz assim a palavra: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Com ele viveremos. Não é? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Podemos ler todos esse verso 12? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos todos ler o versículo 23? Nosso Senhor.
O salário do pecado é? O salário do pecado é? Mas... Só as irmãs, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só os homens. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. É a palavra. O salário do pecado é a morte. Aí os irmãos vão ter que prestar atenção em mim e esquecer o neném, porque ele vai concorrer comigo. Então, os irmãos prestem atenção aqui na palavra, voltem-se para mim aqui, para nós podermos ministrar a palavra de Deus. Então, mate o pecado, ou ele matará você. Infelizmente, alguns já estão mortos. Outros estão morrendo. Isso é uma realidade, principalmente nos nossos dias em que a palavra de Deus foi esquecida. Dificilmente se pega contra o pecado, porque isso não traz público. Uma palavra sobre o pecado é capaz de afastar, de pessoas não quererem voltar mais, porque o confronto é duro. É a realidade. Então hoje se prega sobre vários assuntos, mas não se prega mais contra o pecado. Não se prega mais sobre a santidade. E os irmãos já perceberam, ou já sentiram, que vocês estão travando uma guerra silenciosa dentro de vocês? É uma batalha diária, uma batalha silenciosa que ninguém vê. Mas é uma batalha que está dentro de cada um de nós. É uma guerra. É um confronto de você com você mesmo. Todos aqueles que querem servir a Deus, que querem continuar servindo a Deus, adorando a Deus, estar na presença do Senhor, vai, amados, realmente ter esta guerra dentro de si. É aquilo que acontece dentro de você todos os dias, para aqueles que querem servir ao Senhor. Em espírito e em verdade, não fugirá desse confronto diário, de luta diária, de batalha diária. Somente aqueles que estão com fundamento na religião, somente aqueles que estão vivendo de aparência religiosa, é que não tem essa luta travada todos os dias. Porque o Santo de Deus, ele trava essa batalha diariamente. Ora, queridos, o conflito de quem você é, e de quem você deveria ser, este é o confronto. De quem você é e de quem você deveria ser. E sabe como é que se chama esse confronto? Vocês podem imaginar como se chama esse confronto, o conflito de quem você é e quem você foi chamado para ser. Essa guerra tem um nome. Esse confronto de você com você mesmo tem um nome. Para aqueles que ainda estão vivos em Cristo Jesus, este nome se chama santificação. É este confronto no dia a dia de você com você mesmo, que quer servir verdadeiramente ao Senhor.
Amados, este confronto se chama santificação. E ela tem um inimigo implacável. Ela tem esse inimigo implacável que é o pecado que habita em nós. Ora, Paulo em Romanos 7, 19 e 20, ele vai dizer sobre o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. E aí ele diz lá no 20, que esse mal que não quero fazer e faço, então já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Então, a santificação tem esse inimigo implacável. E não importa quanto tempo você está na igreja, na fé, não importa o quanto você conhece das Escrituras, se você deixar o pecado viver, ele vai crescer, e ele vai crescer, e ele vai te dominar. Quando o pecado nasce, e você não corta pelas suas raízes, você vai dar a oportunidade dele crescer, e de te dominar. Ora, queridos, então se você não está matando o pecado já está matando você. Se eu não estiver matando o pecado estará me matando. Não existe neutralidade. Não tem neutralidade. Ou você mata o pecado ou ele mata você. É a frente de batalha. É você num campo de guerra. Ou você mata o teu inimigo ou ele te mata. É uma questão de sobrevivência espiritual. É uma questão de sobrevivência espiritual. Por quê? Porque a vida cristã não é uma zona de conforto, mas é um campo de guerra, é um campo de batalha. Então, o que nós achamos que possa ser a vida cristã, um passeio no parque, um passeio em campos verdejantes, é uma zona de conforto que tudo está bem, tudo está bom para mim, tudo está confortável. Não, a vida cristã é este campo de batalha. É uma luta diária travada. Cada pensamento impuro, cada inclinação secreta, cada inclinação da carne, é uma faísca do inferno, tentando reacender aquilo que a cruz apagou. Se concorrer comigo é difícil. Então esse campo de batalha. Então nós temos que entender que a vida cristã não é uma zona de conforto. Ela é um campo de batalha. E é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos designou, para vir a este campo de batalha. Então estes pensamentos impuros, essas inclinações da carne, essa faísca do inferno para reacender aquilo que a cruz já havia apagado. Então percebem isto? Conseguem perceber? Você percebe o quanto ainda em nós há que precisa morrer? O quanto que há em nós que ainda precisa morrer? Então, amados, a pergunta é clara que eu vou fazer para vocês e para mim mesmo. É uma pergunta simples que eu faço para você porque eu já fiz para mim. Porque quando eu venho pregar para vocês, essa palavra já passou por mim. É a mesma coisa que apontar o dedo para vocês e ter 4 para mim. É 1 para vocês e 4 para mim. Então também estou dentro do mesmo barco. Do mesmo barco. Então, meus amados, a pergunta não é se nós somos salvos, mas a pergunta é se nós estamos sendo santificados, se nós estamos nos santificando.
É esta a pergunta. Por quê? A salvação nos coloca na estrada, mas a santificação é uma jornada, é uma caminhada nessa estrada. Então, gravem esta frase. A salvação nos coloca no caminho, nos coloca na estrada, mas a santificação é que nos conduz nela, até o fim, para que possamos chegar no propósito final, que é o reino de Deus. É através da santificação. Ora, queridos, o problema é que muitos querem a salvação, mas rejeitam a santificação. Querem o céu, mas não abrem mão da terra. Isso é um problema sério. Querem Jesus, mas sem cruz. E o pecado não descansa, o pecado não envelhece, o pecado não se aposenta. O pecado, ele renasce, ele ressuscita, não é? Diariamente, queridos. Ele não perde força. Então, percebamos o perigo que é este inimigo chamado pecado. Enquanto nós dormimos, ele está cavando trincheiras. Enquanto justificamos as nossas quedas, ele fortalece suas raízes. Enquanto você, amados, adia a sua entrega, a sua rendição para o Senhor, ele vai te distanciando cada vez mais da presença do Altíssimo. É isso que ele faz. Ora, o pecado não precisa ser escandaloso. Se vocês estão pensando num grande pecado, num pecado escandaloso para destruir alguém, vocês estão, nós estamos, né, arredondamente enganados. Porque, queridos, o pecado, ele pode ser fatal nas simples concessões que nós fazemos todos os dias, não é? Porque às vezes ele vem disfarçado de algumas, não é, concessões, desculpas espirituais, é a que mais tem. Desculpas de teologias adaptadas ao conforto humano. Porque hoje é essa teologia que se prega na grande maciça maioria das igrejas. A teologia do conforto humano, do conforto pessoal. Então, quando nós vamos dando brecha, é o nome popular, quando nós vamos dando brecha ao inimigo desse chamado pecado, então, amados, ele pode ser fatal, porque é nas brechas que ele penetra, porque é dentro dessas concessões que nós damos ao pecado. O pecado tolerado é como uma serpente. O pecado tolerado é como uma serpente no seu quarto. Você não a vê se movendo, você não pode vê-la se movendo, mas ela está lá. E a qualquer momento ela vai dar o bote. Qualquer momento ela vai te derrubar. Porque ela é como uma serpente enganadora, o pecado. Ora, a pergunta é, estamos matando o pecado? Ou apenas nós estamos domesticando o pecado? Sabe o que é domesticar o pecado? Ele é tão íntimo já, ele é tão presente já, ele é tão normal já, que já está domesticado. Já faz parte da casa. Entra, porque você já é da família. Entra, porque você já é da família. Então, amados, nós confrontamos o pecado ou nós só tentamos controlá-lo? Ora, outra pergunta é, você o confronta, queridos? Você chora pelos seus pecados? Nós choramos pelos nossos pecados. Nós clamamos pelos nossos pecados ao Senhor. O que é que nós fazemos do pecado diário em nossas vidas? Qual é o tratamento que nós damos a ele? Ora, não obstante, muitos estão dormindo doentes e morrendo a cada dia e que não poderão chegar até o final da estrada por causa desse inimigo chamado pecado implacável. Ora, queridos, gravem esta outra frase que eu quero passar para vocês. A alma que não odeia o seu pecado, a alma que não odeia o seu pecado, ainda ama-se a si mesmo mais do que a Deus.
Ora, pastor, como é que se começa a santificação? Muito simples. A santificação se começa com o nojo do pecado. É assim que se começa a santificação, com nojo do pecado. Nós temos nojo dos nossos pecados. E assim começa. Não é? Então, alma que não odeia o seu pecado, ainda ama a si mesma mais do que a Deus. E que santificação começa com o nojo do pecado. E este nojo nasce na cruz. Nasce na cruz. Não é? Nasce na cruz. Na contemplação do preço, não é? Que foi pago na cruz do Calvário. No sangue que foi derramado no Calvário. Na justiça que foi agredida, ferida por nossas rebeldias. Então, queridos, quando você olha para a cruz, ou quando eu olho para a cruz, quando eu contemplo a cruz do meu Salvador e continuo brincando com o pecado, eu nunca olhei verdadeiramente para a cruz. Se eu olho para a cruz e continuo adestrando o pecado, brincando com o pecado, é porque nunca vi verdadeiramente a cruz do nosso Salvador. Ora, o outro lado da santificação é a comunhão com Deus. O outro lado da santificação é a comunhão com Deus. Ora, você não vence o pecado apenas com a disciplina. Você vence o pecado com a presença de Deus na sua vida. O coração que anda, amados, com Deus, não tem espaço para o pecado. Aquele que anda com Deus não tem espaço para o pecado. A alma cheia do Espírito não se satisfaz com as migalhas da carne. Ora, amados, a única forma de matar o pecado é encher-se da beleza de Cristo. Isso é redundante, mas é necessário repetir e repetir. A única forma de matar o pecado é encher-se da beleza de Cristo. Já contemplamos a beleza de Cristo? Já entramos na presença de Deus até esquecermos de nós mesmos, os nossos próprios desejos? Mais de Cristo, menos de mim. Importa que Ele cresça e eu diminua. Não obstante, cantamos aquele cântico tão lindo, tão maravilhoso. Não é? Que Ele cresça e eu diminua. Temos o refrão aí, irmã? Vai, vocês estão juntos aí? Essa. Que Ele cresça e eu diminua. Então você não vence o pecado pelo esforço, você vence pela substituição. O que é isso, pastor? Você não vence o pecado com o teu esforço, você vence pela substituição. Substituição do quê? Substituindo o seu desejo carnal por amor divino. Substituindo, não é, o prazer momentâneo por um gozo eterno. Ora, substituindo o eu por Cristo. Mas para isso precisa-se entrar na presença do Altíssimo. E não apenas no culto. Nós temos que subir para cá, não para adentrar o templo, mas para adentrar a presença de Deus.
Quando eu venho com esse espírito, eu quero adentrar a presença de Deus, e não apenas adentrar ao templo da Segunda Igreja Batista Cidade Dutra, mas eu quero chegar ali e adentrar a presença do Senhor. Eu quero viver este momento, eu quero assimilar, eu quero agregar esse momento na minha vida. É diferente o culto. É como diz a palavra em Coríntios, nós temos que ser coparticipantes e não apenas ouvintes ou aqueles que apenas assistem. Ora, amados, nós não podemos comparecer apenas ao culto, como eu disse, mas na presença do Senhor. Não apenas com palavra, mas em espírito e em verdade, com arrependimento real. Então, é possível conhecer a doutrina da comunhão? Sim. A doutrina da comunhão com Deus, sem jamais ter provado a sua realidade. Nós falamos sobre Deus apenas, ou nós falamos com Deus? Nós falamos sobre Deus para outrem, mas nós falamos pessoalmente com Deus? Nós oramos por outros, mas nós vivemos uma vida de oração e de vigilância? Ora, queridos, então, quando nós chegamos à conclusão de que estamos necessitados mais da presença de Deus, então é hora de voltar. É voltar para onde, pastor? Então nós precisamos voltar, parar e voltar. Voltar para o secreto do meu quarto, voltar para o altar do Senhor, não é? Voltar para o quarto, voltar para o quebrantamento, não é? Senhor, quebra este coração duro, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, né? Voltar para esse quebrantamento. Porque não existe santidade sem comunhão. E não existe comunhão sem morte. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas a vida que vivo agora pela carne, vivo pela fé no Senhor, que me amou e me salvou. Então, queridos, repito para os irmãos, não existe santidade sem comunhão. E não existe comunhão sem morte. Eu preciso estar crucificado em Cristo. Eu preciso morrer, você precisa morrer. Morrer para a minha vontade. Morrer, amados, para a minha reputação. Morrer para os meus elogios. Morrer para o controle. Morrer para o pecado que é implacável todos os dias. Eu preciso morrer para tudo isso. Ora, a mortificação do pecado não é um evento. A mortificação do pecado não vai se dar em um só momento na sua vida. Ontem eu matei o pecado e agora, daqui 10 anos só que eu vou matar o outro pecado. Não! É uma luta diária. É uma luta constante. Então, queridos, a mortificação do pecado não é evento. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É quando você se habitua a lutar contra ele todos os dias. Aquilo se tornou hábito na tua vida diária. De combater. Guerra. Como dissemos no começo, você está em uma guerra. Não obstante, fiz a convocação na sexta-feira para os combatentes, para aqueles que pudessem estar combatendo em oração, em vida de oração, de santificação. Então, queridos, a mortificação do pecado não é um evento, mas é um estilo de vida.
é criar esse estilo, esse hábito de matar o pecado todos os dias. Então não basta matá-lo uma vez, ele renasce, ele ressurge, ele insiste, ele vai insistir. Por isso o crente precisa vigiar, precisa lutar, precisa cortar pela raiz, precisa matar o pecado diariamente. Repito, é uma guerra diária, é um combate diário. Ou vocês acham que é como a gente pega aqueles livros de versículo diário? Então esse versículo é para hoje, aquele versículo é para ontem, aquele versículo é para amanhã, aquele outro versículo, aí vai fazendo os versículos diários. Aí chega lá em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus, então você leu naquele dia e só serve para aquele dia. Não, a armadura de Deus é para aqueles que querem combater, e você vai para uma guerra, e você só volta da guerra quando você vence a guerra, quando a guerra termina, e a guerra só termina quando nós, amados, estivermos lá diante da presença de Deus e Ele disser: bendito do meu Pai, venham e reinem comigo. Aleluia. Não pode baixar a guarda, não pode desistir. E Romanos 8,13 vai nos ensinar: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ora, não é por força, é pelo Espírito. Mas o Espírito só age onde há entrega, onde há rendição, não é? Então vem mais uma pergunta profunda, que eu já fiz para mim mesmo e trago para os irmãos. Você está vivendo como alguém que quer ser santo? Ou você está vivendo como quem quer parecer santo? Porque parecer santo, amado, é muito fácil. Parecer santo é só comportar-se direitinho, é falar certo, é vestir certo, não é? Então é só saber as palavras certas. Isso é parecer ser santo. Parecer santo é somente ser membro da Segunda Igreja Batista Cidade Adulta. Só. Parecer santo é só ser membro. Eu sou membro. E o que quer dizer isso, ser membro? Então, eu pareço ser santo porque eu faço parte de uma igreja evangélica. Eu faço parte da Segunda Igreja Batista Cidade Adulta. Lá tem o pastor Edson, lá tem o pastor Márcio, lá tem o Cícero, tem a irmã Cristina, tem a irmã Sueli, tem a irmã Luciana. E daí? Lá tem a Débora que está de vinho, e a Denise que está ali de blusa clara, etc. Então, queridos, mas ser santo é outra coisa. Ser santo é outra coisa. Ser santo é sentir nojo do pecado. Sentir nojo do pecado. Isso é ser santo. Não é? Sentir nojo daquilo que te dava prazer antes de conhecer Jesus. E depois que você passou a conhecer a Jesus, aquilo agora não te dá mais prazer e, pelo contrário, te dá ojeriza, te causa vômito, te causa nojo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, é chorar, não é? Por pecados que o mundo acha normal. Para o mundo é normal. Para o mundo é normal se prostituir, você fica com um, fica com o outro. Não é? Hoje não é só os homens e as mulheres, e hoje está com um, amanhã está com outro. Prostituição, fornicação, isso é normal para o mundo. É normal para o mundo uma moça de 13 anos, se já não desceu a régua, já ser desvirginada.
E fica com A, e fica com B, e fica com C, e fica com D. Isso é normal para o mundo, mas para o santo de Deus isso não é normal. É casar-se casto. É viver com uma única pessoa até o final da vida. E eu tenho autoridade para falar sobre isso. Porque me casei com a Roseli e nós vamos fazer este ano 43 anos de casado. Então, mas para o mundo, casar-se, descasar no dia seguinte, é normal. Tem um amigo nosso do trabalho que o casamento dele durou, acho que nem 24 horas. Ele casou, passou uma noite com a mulher, no dia seguinte se separou. É um negócio impressionante. Então, isso é normal para o mundo, mas para nós não. Igreja do Senhor, verdadeiramente não. Sabe, ser santo é chorar por esses pecados que não é normal para nós. É morrer por dentro e ainda assim continuar dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Isso é ser santificado. Ora, então, queridos, santificação começa aí. Se você não sabia o que era santificação, o que é ser santificado? O que é eu me santificar? O primeiro ato é sentir nojo do pecado. Simples assim. Se alguém lhe perguntar o que é santificação, você pergunta, se você responde, é ter nojo do pecado. Ora, queridos, você pode estar se perguntando nesta noite, depois de tanta palavra de confronto contra a minha, contra a tua vida, mas se eu estiver caindo, se o pecado ainda me prende, não é? Se o pecado ainda me prende, e se a culpa me consome, o que eu faço? De repente a palavra de Deus vem e te confronta nesta noite. Pastor, eu estou caindo. Pastor, eu estou morrendo. Pastor, eu estou preso no laço do pecado. A minha resposta para você é: não se desespere. Por quê? Porque ainda há esperança. Porque ainda há sangue. O sangue de Jesus. Porque ainda há a cruz do Calvário. Ainda há o Espírito Santo que está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não rejeita os que voltam com sinceridade. Mas você precisa parar de justificar e começar então, amados, a crucificar a carne. Pare de justificar e comece a crucificar. Precisa abandonar o discurso e entrar na presença do Altíssimo. Precisa, queridos, parar de negociar com o pecado e de declarar guerra contra ele. Olha aqui, seu pecado, eu não negocio mais com você. Daqui de hoje em diante é guerra contra você. Em nome de Jesus. É guerra contra você. Ora, porque se você não está matando o pecado está matando você. Então, nesse exato momento, o Espírito Santo está te chamando, está falando ao teu coração, não para te acusar, não para te condenar, mas para te purificar, não para te envergonhar, mas para te amar, para te restaurar. Mas Ele só age quando há rendição, quando há uma entrega verdadeira e real para Ele, do teu coração, do meu coração. De repente você está lutando há anos com o pecado.
De repente você está lutando há anos com o mesmo pecado e pensar, será que um dia eu vou ser livre desse pecado? Talvez você já tenha tentado jejuar, já tentado muitas outras formas e maneiras, já tenha chorado, já tenha se arrependido 1000 vezes e mesmo assim você continua no laço do pecado. Ora, queridos, Deus nunca abandona aquele que está em batalha. A questão é, você está em batalha? Deus nunca abandona a alma que está em batalha. Mesmo quando você não vence, mas o fato de odiar o pecado já é um sinal de que você está vivo em Cristo Jesus. Aleluia! Nós ainda odiamos o pecado? Se odiamos, então ainda estamos vivos para a glória de Deus. Porque o morto não sente dor, o frio não sente angústia, o endurecido não sente culpa. Mas se você está quebrantado, chorando, lutando, frustrado consigo mesmo, então você ainda é filho e o Espírito Santo ainda está aqui, te chamando, te lembrando e ensinando a depender dele para que você vença, em nome de Jesus. Porque a maior libertação não é a ausência de luta, mas é a presença do Altíssimo na tua vida. É a presença da graça. Durante a luta, amado, você pode não estar onde gostaria, mas se está longe de onde você costumava estar, então Deus já está agindo. Se você está mais longe de onde você começou, Deus já está agindo. Porque a maior libertação, de novo, não é a ausência de luta, mas é a presença da graça divina. Ora, não cesse sua luta, não cesse de chorar e de clamar, porque se você mesmo assim cair, eu quero lhe trazer uma palavra de consolo, uma palavra, amados, de verdade, como diz em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará 7 vezes, mas os ímpios tropeçarão no mal. 7 vezes cairá, 7 vezes se levantará. Louvado seja o nome do Senhor. A tua palavra é verdadeira, por isto espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isto espera, em Deus espera. E ficar olhando, queridos, para a sua fraqueza não vai te libertar. Ficar olhando para as suas falhas não vai te purificar. Você precisa olhar para Ele, para a cruz. Olhe para a cruz, para o sangue, para a vitória que já está conquistada na cruz do Calvário. Porque foi Ele que pagou o alto preço. A nossa dívida já está paga, já está cravada na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Quando você tira os olhos do pecado e fixa os olhos em Jesus, o coração começa a arder, a mudar. E o que antes te seduzia, agora perde o brilho. Não brilha mais para você como brilhava antes. Santificação não é uma escada. Santificação é uma jornada. Oh glória! Santificação não é uma escada. Santificação é uma jornada. Oh glória! Louvado seja Deus. Às vezes você tropeça, rasteja, sangra, mas o que importa é que você não para. Você insiste, continua, você insiste, você sangra, mas você caminha, porque o Espírito Santo, Ele geme, conforme diz Romanos 8, Ele geme com gemidos exprimíveis sobre a vida daqueles que estão em batalha. Ele vai te impulsionar, Ele vai te levar, Ele corrige,
Ele segura a tua alma nos dias em que você está prestes a sucumbir no abismo. Então saiba que Deus está do teu lado, que o Senhor está do teu lado, que o Espírito Santo está perto de você, está com você. Então, amados, mais uma vez a santificação é um ato contínuo do Espírito Santo em nossas vidas. Não é, amados, um ato do homem, mas o homem precisa cooperar, desejando morrer para que Cristo possa viver. Eu quero morrer, Senhor, para que o Senhor viva em mim, que o Senhor cresça e eu diminua. Você está disposto a morrer para as suas opiniões? Você está disposto a morrer para as suas justificativas? Você está disposto a morrer por suas vontades? Não é? Para as suas vontades. Então esta é a cruz diária. Ora, este é o altar da rendição. Este é o caminho da vida interior, de uma vida de consagração. E é para isso que eu estou ministrando na sua vida hoje, é para isso que o Espírito Santo nos traz essa palavra hoje. Amados, e se essa palavra lhe confronta, se essa palavra lhe chama a atenção, te chama para o despertamento, há uma oração simples que você pode fazer nesta noite, muito simples. Senhor, ensina-me a odiar o pecado como o Senhor odeia. Senhor, ensina-me a amar a santidade como o Senhor a ama. Senhor, não me deixe acostumar com o que me separa de Ti. Essas 3 frases, como uma oração simples. Senhor, me ensina a odiar o pecado como o Senhor odeia. Senhor, me ensina a amar a santidade como o Senhor ama. Senhor, não me deixe que eu me acostume com as coisas que me separam de Ti. Então Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não rejeita, amados, porque a guerra continua. Agora, não é? Com mais coragem, com mais cruz, não é? Você não está sozinho, o Espírito está em você, está com você. O Espírito Santo está aqui a falar aos nossos corações. Então pensem, raciocinem comigo. Cada pecado tirado do teu ser é um espaço a mais para que o Espírito Santo abunde em tua vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não é? Então, se esta palavra te confronta, é porque o Espírito Santo está te despertando, está te chamando. Não ignore esta voz do Espírito. Não silencie esta voz que ecoa dentro do teu coração, porque o Senhor, conforme diz Salmo 51:17, os sacrifícios para o Senhor são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Louvado seja Deus. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não se domestica. Com o pecado se luta. Com o pecado se combate. Se guerreia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquemos em pé. Iniciando o ano, entendendo que precisamos combater o pecado.
É iniciando o ano que nós começamos combatendo o pecado e terminamos combatendo o pecado, iniciamos outros combatendo o pecado, terminamos outro combatendo o pecado até o fim. Em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor.